Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus. Pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas, feitas pelo Papa Gregório em 1582. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho, festas estas que deram origem ao carnaval. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Neste contexto, o Papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do Sol, dies solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico, e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domenicus, que quer dizer domingo, ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Veja novamente esse detalhe. No calendário bíblico, o sábado é chamado de sétimo dia da semana, mas a cultura eclesiástica fez do domingo o sétimo dia. É por isso que, contraditoriamente falando, o domingo encerra o chamado fim de semana. Mas veja que estranho, o dia seguinte é chamado de segunda-feira e não de primeira-feira. Com isso em mente, nós podemos passar para a segunda parte da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Afinal de contas, ali diz que esse poder não mudaria apenas os tempos, isto é, os calendários, mas também a lei, isto é, a lei de Deus. Agora, pegue em sua casa uma Bíblia católica, e abra qualquer Bíblia católica, protestante que seja, em Êxodo capítulo 20. Depois tome um catecismo e abra na parte que fala dos 10 mandamentos. Uma vez feito isto, compare os dois textos, da Bíblia e do catecismo. Você se surpreenderá ao ver como a igreja mudou arbitrariamente os 10 mandamentos, isto é, a lei de Deus. Eu poderia ainda falar muito mais coisas sobre o Santo Ofício, as indulgências, a Inquisição, mas eu creio que já dei informações muito fortes para você. Portanto, aqui vão as minhas considerações finais e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nelas. Primeiro, não pense que esses assuntos que nós exploramos têm por objetivo endemonizar a pessoa física daquele que é eleito para ocupar o trono papal. De jeito nenhum. Certamente houve papas sinceros, devotos a Deus e papas desonestos,
Assim como existem também pastores verdadeiros e charlatães usando o mesmo título de pastor. O ponto aqui não é atacar a imagem de uma pessoa, mas expor com fatos históricos, bíblicos e proféticos as discrepâncias teológicas do regime chamado regime papal. E nesse ponto, talvez você se surpreenda com o que eu vou dizer. Não confie prontamente no que eu estou dizendo. Isto mesmo. Essas informações que você recebeu foram dadas com o fim de que você investigue por si mesmo os fatos e conclua a respeito do que está por detrás do maior sistema eclesiástico do mundo, se ele é mesmo um sistema bíblico ou se está cumprindo o papel do anticristo predito na Bíblia. E com relação às pessoas que estão na Igreja Católica, deixe-me dizer que eu mesmo fui católico. E eu me ofendo profundamente quando um protestante ou evangélico sugere que eu só me converti quando abandonei o catolicismo. Isto simplesmente não procede. Preste atenção no que vou dizer para você. Eu era um católico muito bem convertido, tão convertido como hoje. O que os adventistas fizeram foi apenas dar-me a chance de conhecer verdades acerca do Deus que eu já amava e não sabia. E como eu, certamente há milhares, eu diria milhões de outros sinceros na Igreja Católica. A Igreja de Deus não pode se limitar aos contornos da minha própria religião, isto é, não são apenas os da minha religião que serão salvos. Antes, a Igreja de Deus é formada por sinceros de todos os credos e até por pessoas que não estão em credo algum. Eu tenho muitos amigos católicos cuja sinceridade espiritual eu jamais poderia negar. Eu não consigo sequer supor a ideia de chegar ao céu e não encontrar ali irmãos católicos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce ou Francisco de Assis. Se esse pessoal tão caridoso e altruísta não foi verdadeiramente cristão, quem é que foi? Mas de uma coisa eu sei, a menos que haja duas verdades, e não há, eu tenho muitas vezes que optar entre o que diz a Bíblia e o que ensinam as bulas papais. E entre ambos, meus amigos, eu prefiro ficar com a Bíblia. Foi por essa razão que resolvi compartilhar com muita franqueza, mas ao mesmo tempo com muito respeito estes fatos para você, para que você tome por si mesmo uma decisão ao lado da verdade. Pense com carinho a respeito do que eu falei. Ore a Deus. Seja fiel ao que diz a palavra de Deus.